Como vocês já sabem, nas segundas-feiras aqui no Cidade Alerta Paraíba, já é sinônimo de muita informação para você que vai precisar acertar as contas com o Leão. Nós já explicamos o passo a passo de todo o programa oferecido pela Receita Federal que você possa fazer a sua declaração. Também já falamos sobre as isenções, sobre o que pode e o que não pode gerar deduções na sua declaração. E hoje nós vamos continuar a nossa série de entrevistas com o advogado especialista em direito tributário, o doutor Hector Ruslan, focando agora nas dúvidas de aposentados, pensionistas e nas pessoas que recebem algum tipo de auxílio. E você, claro, como sempre, vai poder participar fazendo sua pergunta por telefone. Está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade, afinal de contas, esse espaço é todo de vocês. Boa noite mais uma vez, doutor Hector. Satisfação recebê-lo aqui. Me diz uma coisa, há muitas diferenças na hora de declarar para aposentados e pensionistas? Boa noite, telespectadores da Correio. Boa noite, Gilmar. Boa noite, toda a equipe. Então, a população de aposentados e pensionistas, eles precisam saber das regras gerais, certo? Que são aplicadas no sentido do imposto de renda para os contribuintes em geral e também precisam saber dos detalhes que são indicados, que são precisos para esse tipo de contribuinte. Então, e tem uns detalhezinhos aqui que através das perguntas de vocês e de comentários gerais que a gente com certeza vai tirar a dúvida do pessoal de casa. Doutor Hector, muitos aposentados acham que aposentou não precisa mais declarar ou pagar imposto de renda. Isso é verdade ou não? Esse detalhe pega muita gente, Gilmar. Foi excelente sua intervenção. Normalmente, a gente acha que pelo fato de ser aposentado ou ser aposentada, você não deverá declarar renda, você não deverá pagar tributo do imposto de renda. Entretanto, essa noção, em verdade, essa versão não é verdadeira. Tudo vai depender do quanto o aposentado recebe. Sim. É verdade, o aposentado maior de 65 anos, atenção, o aposentado maior de 65 anos, ele possui uma isenção, certo, que vai até R$ 1.903 de seu benefício. Entretanto, aquilo que passar desse valor, por exemplo, muita gente se aposenta e continua trabalhando, ou tem 2, 3 aposentadorias. O valor que ultrapassar esse teto da isenção de R$ 1.903 será sim tributado por imposto de renda. Por exemplo, o senhor falou agora em relação aos aposentados. E em relação aos pensionistas, existe também essa diferença? É plena a isenção, não há isenção? E se há isenção, é de quanto? Perfeita pergunta, Gilmar. O pensionista, no que diz respeito à isenção, se aplica a ele a mesma regra daquela pessoa aposentada. Ou seja, se ele é maior de 65 anos de idade, ele terá sim a isenção também do imposto de renda naquilo que diz respeito ao seu benefício de INSS. Ok. Agora, assim, doutor Hector, por exemplo, tanto aposentado como pensionista, em relação aos demais contribuintes, né? Tem alguma diferença, por exemplo, você vai declarar isso, não declara aquilo, ou é tudo igual? Veja só, excelente pergunta, Gilmar. O que você aposentado, e você pensionista, você que recebe benefício do INSS, independente de qual seja, o que é que você deverá fazer? No momento de declarar o seu imposto de renda, você deve ir ao site do INSS, que é www.inss.gov.br, e lá você deverá baixar a sua declaração de rendimentos, certo? O seu extrato do INSS. E esse documento é importantíssimo, é essencial para que você possa submeter a sua declaração de imposto de renda, caso você seja, de fato, um contribuinte do imposto de renda. Ok. Quem está conosco, doutor Hector, é a dona Rosana de Caporã. Boa noite, dona Rosana. Fica à vontade. Boa noite. Alô, dona Rosana, pode falar. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, pode falar, dona Rosana. É porque minha mãe, ela recebe uma pensão do meu pai. Aí pensão por morte, né? Aí eu preciso saber se ela tem que fazer a declaração do imposto de renda. Entendi. Bom, a pensão por morte, ela dependendo do valor, ela deverá ser declarada sim. É como a gente estava falando aqui há pouco tempo. Cai na regra geral, certo? Se não houver nenhum detalhe em específico para esse caso, cai na regra geral. A pensão por morte, no caso da mãe da senhora, ela talvez pela idade deve ter uma isenção e aí, ficando abaixo desse teto de R$ 1.903, você não precisará pagar contas ao leão. Entretanto, se houver rendimentos
tributáveis acima desse teto que sua mãe receba, eles deverão sim ser declarados. Doutor Hector, existe alguma lacuna temporal para tanto o aposentado como o pensionista começar a declarar ou não é automático, né? Exatamente. Não existe nenhuma lacuna. Exatamente. O aposentado, essa é a regra que a gente tem que desmistificar. O aposentado e o pensionista, ele tem que estar atento às regras do imposto de renda, porque aqui no Brasil, na Paraíba, às vezes a gente entende que todo mundo seria isento pelo fato de ser beneficiário da Seguridade Social. Entretanto, não é o que ocorre. Por exemplo, assim, existe alguma doença que isente alguma pessoa de declarar imposto de renda, de pagar o próprio imposto, por exemplo, quem tem HIV, quem tem câncer? Exatamente. Terminal? Essa é uma das isenções mais importantes. É aquela de pessoas que são portadoras de determinadas doenças, certo? Que são listadas pela Receita Federal, que são aptas a configurar com que o contribuinte não mais precise pagar o seu imposto de renda. Por exemplo, o HIV, por exemplo, também a neoplasia maligna, o câncer, cegueira, deficiências mentais de vários níveis. Esse tipo de doença torna o contribuinte apto a isentar-se do imposto de renda. E é muito importante prestar atenção nisso. Por quê? Porque o procedimento para conseguir essa isenção, ele pode tomar um tempo. E daí, como a gente já tem, por exemplo, um mês, faltando menos de um mês para o prazo de declaração, é interessante que você, contribuinte, fique atento a essa situação. Quem está conosco, doutor Hector, é o seu Gilvan de Gurim. Boa noite, seu Gilvan. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Doutor, eu queria saber, eu declaro imposto de renda. Eu parcelei 8 parcelas. Eu já tirei os boletos e paguei a primeira parcela hoje e posso dar continuidade, não tem nenhuma alteração das parcelas que você paga? Desculpa, eu não entendi bem a pergunta. Pode perguntar de novo, seu Gilvan. Pode repetir? Não entendeu. Pode repetir a pergunta. Alô, seu Gilvan. Olha, eu declarei imposto de renda. Certo. Aí eu dividi em 8 parcelas. Aí eu paguei a primeira parcela hoje. As demais vai ter o mesmo valor, R$ 119,14, ou vai ter alguma alteração? Isso, exatamente. Você pode continuar pagando no mesmo valor. Essa questão de você parcelar o valor do imposto de renda, você tem que ver também, dependendo de como o senhor declara. É pelo Carnê-Leão, é pelo programa lá do que a gente apresentou nos primeiros... O software de computador que a gente apresentou nos primeiros programas aqui no Cidade Alerta. Tudo depende de como o senhor faz essa contribuição. E aí o valor do parcelamento, ele é idêntico, sim. Ok, assim, geralmente assim, também já acontece comigo, né? Eu divido aquela em 8 parcelas e pago a primeira em um valor tal e a segunda sempre tem um pequeno acréscimo, né, que ele bota juros, né, com a ação monetária. Depende como for feito. Depende da maneira que você faz a declaração. No meu caso, nunca é do mesmo jeito, tem um a mais, infelizmente. Doutor Hector, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Próximo encontro nosso, segunda-feira, né, continuando ainda nesse tema aqui, com o imposto de renda, já na regra final, né, do leão, que sempre bastante faminto. Voraz. As pessoas ficam com medo da voracidade aí do leão do imposto de renda, tá bom? Verdade. Então, próxima segunda-feira nós voltaremos aqui nesse assunto já nas regras finais para a declaração do imposto de renda. Perfeito. Muito obrigado, Gilmar. Boa noite a todos.